Usuários criticam a estreia de Janaína Pascoal como comentarista da CNN e disparam nas redes, passando pano para trabalho escravo? Confiram o vídeo. A mesma Polícia Federal, o mesmo Ministério Público do Trabalho não autuava ninguém. De repente, tem um monte de escravocrata no país. Então a gente também tem que avaliar no caso concreto. Eu não sei, Janaína, se o trabalhador estava com... Você viu, tinha equipamento de choque. Eu conheço casos e casos. Eu conheço casos e casos. Existe trabalho escravo, Existem Janaína. casos e casos. Agora, essa generalização da Tavênia, ela não pode acontecer. Qual generalização? A sua fala foi uma generalização, não, porque os trabalhadores não têm representatividade. Trabalhadores, vírgula. Porque os trabalhadores são prejudicados pelas invasões. Assim como são prejudicados pelo trabalho escravo também, por uma série de práticas criminosas. O trabalho escravo é um crime contra a humanidade. É óbvio. Agora, também existe a possibilidade das pessoas serem enquadradas como autoras de redução à condição análoga de escravo por uma questão ideológica. Aí temos que ver caso a caso, Janaína. O caso que eu estou pensando... Foi recente, foi grande, era escravidão mesmo. Então, o trabalho o Ministério Público do Trabalho vem fazendo uma série de autuações importantes na questão do trabalho escravo no Brasil. É um problema grave que a gente não pode minimizar. O que mudou em 3 meses? O que mudou em 3 meses? É o mesmo Ministério Público do Trabalho, é a mesma Polícia Federal. Mas eu não sei por que você está fazendo esse ponto, porque não é que se está divulgando mais agora, o que não teve casos no ano passado, a gente pode realizar um levantamento e depois trazer isso. Estava cheio de casos nos outros anos. São diversos casos no ano passado, no ano anterior, Existem casos que a pessoa fica sem água. Só a Raquel terminar. Assim, não existe agora, porque assumiu o governo Lula, uma motivação política que estão surgindo mais casos de trabalho escravo no Brasil. Assim, a senhora tem dados, você tem dados, Janaína, que demonstre isso, que foram divulgados ou foram descobertos ou foram colocados aí, foram mais casos de trabalho escravo este ano do que nos outros? Eu não vi esse levantamento. Você está fazendo uma afirmação que eu não consigo enxergar essa motivação política. Repentinamente, vários casos aparecem. Não é repentinamente. E repentinamente, muitos políticos de esquerda passam a exigir desapropriações por força desses casos. Isso é fato. Bom, Janaína, se houver algum caso... A jurisprudência deste tipo penal, tá? Sobre o qual já me debrucei largamente, tenho publicações sobre isso, mostra que existem situações de efetiva escravização, onde as pessoas são levadas para áreas distantes, que não tomam água, é água barrenta, não tem onde urinar, não tem onde dormir. Mas também existem processos por força da distância das camas. Você tem ali um quarto com 2 beliches e vai lá o fiscal e mede e faltam 2 centímetros na distância. Então, a gente tem que olhar com lupa, né, para saber exatamente se são mesmo escravocratas ou se existe um movimento para criar essa onda de que todo produtor é criminoso, é miliciano, é escravocrata, para ensejar desapropriações. No mínimo, nós temos que olhar com cautela. Vamos lá, então realmente não tem trabalho escravo, tem camas a 2 centímetros de distância. Eu não falei isso. Vamos lá. Em 2021, notícia de 22, ou seja, ainda é do tempo do governo Bolsonaro, reportando que em 2021 você tinha tido 1.937 resgatados da escravidão, maior soma desde 2013. Muitas vezes as autuações vão crescendo. Quando a Polícia Federal apreende mais drogas, o que isso te diz? Estamos apreendendo mais drogas, ou como é que será que está o conflito do tráfico? Ou seu primeiro pensamento é, o que essa polícia está aprontando aí? Por que está apreendendo mais droga agora? Não, né, Janaína? Se tiver uma acusação real de, olha, realmente aqui o crime não aconteceu, esse caso aqui foi falso, a imprensa cobriu, mas foi falso, seremos os primeiros a mostrar. Mas o fato de estar tendo mais autuações, mais casos, isso ser usado como evidência de que não está tendo caso, enfim. Não é evidência. Veja bem, na questão da apreensão da droga, quando a gente trabalha com apreensão de drogas, pode ser uma maior eficácia da força de segurança, mas pode ser uma quantidade maior de droga entrando e uma menor vigilância da fronteira. Então, esses dados todos precisam ser olhados em concreto. Nós não podemos comprar narrativas.
Então dizer que essas pessoas, então vamos fazer, faz CPI, mas eu estou achando muito ruim a narrativa que vai se criando, de demonização, de criminalização. Então, doutora, mas aí a gente não pode comprar a narrativa nem de um lado, nem de outro, né? A gente também não pode comprar uma narrativa de que está surgindo mais trabalho escravo para criminalizar os fazendeiros. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As invasões de terra que estão sendo promovidas pelo MST são criminosas, certo? Está previsto na Constituição. Você ter casos de trabalho escravo comprovados pelo Ministério Público do Trabalho, existem lá os casos, você vai e resgata essas pessoas, é crime. Você fazer uma associação política dessas duas coisas sem ter uma evidência concreta de um caso concreto, também é uma narrativa política. Então, eu vou te contar que existem vários casos, né? Não estou falando de agora, mas em que houve autuação, que houve inquérito, que houve processo e houve absolvição no final. Mas aí é preciso um caso concreto, doutor. Tem vários, te mostro. Não tem como, não tem como o que a gente eu acho que não dá é a gente comprar essa narrativa. Não, olha... Não, mas a senhora está trazendo uma outra narrativa. Não, é narrativa, né? Eu estou pedindo para olhar os casos concretos. É um crime real, concreto. Trabalho escravo é criminoso, tem que ser investigado. Todos os produtores do Rio Grande do Sul agora são escravocratas. Quem falou em todos, Jana? Mas quem falou em todos? Porque está um movimento, é um movimento perigoso. Mas quem falou em todos? Entendeu? Quem falou em todos? Eu só acho que tem que olhar com cautela. Quem falou em todos os produtores do Rio Grande do Sul? Exato. Quem falou? Você atribuiu isso a alguém? Quem disse isso? Olha, existe uma narrativa sendo construída de que os fazendeiros são milicianos, de que são escravocratas, de que existe um direito. Então, eu acredito que é necessário tomar cuidado. Eu te peço desculpas se eventualmente te ofendi, mas eu achei a sua fala generalista demais. Né, dizendo que eles têm dinheiro para fazer peça publicitária, que eles têm um telefonema para dar e os outros não têm. Do agro tem. Mas ela é legítima. Mas quantos parlamentares no Brasil não são representantes do MST? Qual o tamanho da frente parlamentar dos trabalhadores rurais? Se você pegar o PSOL inteiro, defende. Se pegar o PT inteiro, defende. As audiências então, públicas, todo o PL é do agro também, né? Todas as audiências públicas que nós fizemos dentro da Assembleia, os participantes eram MST. Então tá bom, não existe diferencial de poder entre os mais ricos proprietários de terra e os trabalhadores em condição análoga da escravidão. Não é isso que eu estou dizendo, você entendeu? Muito bem, quem sabe a gente traz aqui em outras oportunidades casos concretos para a gente fazer uma análise minuciosa de